E aí, estudante, tudo bem com você? Vamos resolver mais uma questão de biologia do Enem 2019, logo após a vinheta. Essa questão é uma questão de citologia que cobra um assunto bem específico para estudantes do ensino médio, né? Eu procurei colocar uma imagem bem didática para a gente compreender esse assunto de forma resumida, frisando os principais aspectos, tá bom? Vamos lá. A ação de uma nova droga antitumoral sobre o citoesqueleto foi investigada. Então, a gente já vê aqui o citoesqueleto sendo citado, que é o tema da questão. O pesquisador comparou o efeito da droga na velocidade de deslocamento celular e na integridade de filamentos do córtex celular e de flagelos, conforme apresentado na figura. Então, já no enunciado, ele nos diz que o que está sendo avaliado nessa célula com a adição dessa droga é a velocidade de deslocamento da célula e a integridade dos filamentos do córtex celular e de flagelos. O que é esse córtex celular? A gente compreende por córtex tudo aquilo que está na camada mais externa, seja de um órgão ou de uma estrutura biológica. E o córtex celular é a estrutura, a camada mais externa de uma célula que fica logo abaixo da membrana. Então, aqui em preto, a gente está vendo a membrana celular e o córtex fica logo abaixo dessa membrana, tá ok? Vamos analisar então esses gráficos. A questão nos mostra, no primeiro gráfico, o efeito sobre uma célula não flagelada, que como a gente pode ver aqui no desenho. Então vamos lá, esse eixo mede a velocidade de deslocamento pelo tempo. Antes da adição da droga, essa velocidade estava mais ou menos constante, concorda? Após a adição da droga, a velocidade de deslocamento caiu drasticamente. Ok. Em relação à superfície da célula, ele nos mostra o desenho anterior à adição da droga e o desenho posterior à adição da droga. Perceba que a estrutura em geral da célula não mudou, mas a superfície celular, ou seja, a membrana, mudou bastante, tá bom? Então, o córtex celular sofreu bastante alteração. Já na segunda célula, que mede o efeito da droga sobre a célula flagelada, vamos analisar o gráfico. A velocidade de deslocamento antes da adição da droga estava constante e após a adição da droga continuou constante. Então, nós percebemos que na célula flagelada, a droga não teve uma ação sobre a velocidade de deslocamento, ok? Agora, analisando a estrutura do córtex celular, a gente vê a célula antes da adição da droga e a célula depois da adição da droga. Perceba que o flagelo continuou intacto, não sofreu alterações. Porém, a cabeça desse espermatozoide, que eu acredito que é um espermatozoide, o córtex celular dessa cabeça sofreu alterações bastante nítidas, ok? Então, aqui vem o comando da questão. O pesquisador concluiu que a droga age sobre os microtúbulos, filamentos de actina, filamento intermediário. Então, você tem que ter um conhecimento sobre esses filamentos, que é o que a gente vai ver agora, tá bom? De forma bem resumida. Aqui nessa imagem, nós temos os 3 tipos de filamentos que compõem o citoesqueleto da célula. Então, esse citoesqueleto ele vai servir mais ou menos como o nosso esqueleto humano, que serve para nos sustentar e para apoiar as estruturas do nosso corpo, tá bom? Então, a célula, ela não é aquela coisa que tem uma forma gosmenta, que muda de forma facilmente. Não, a célula ela é muito bem estruturada e todas as organelas que estão dentro dela também são, tá ok? E é o citoesqueleto que vai permitir essa fixação. Então, aqui nós temos
No primeiro desenho, nós temos os filamentos intermediários. Tá em inglês, mas acredito que dá para entender. Os filamentos intermediários são o primeiro tipo de filamentos que compõem o citoesqueleto. Aqui em verde, nós temos os microtúbulos, que é outro tipo de filamento, e aqui nós temos os filamentos de actina, que é o terceiro tipo de filamento. Eles três compõem o citoesqueleto da célula, tá bom? Vitória, mas eu tô vendo que no primeiro desenho, essas células só têm filamento intermediário, essa só microtúbulo e essa só filamento de actina. Porque é um desenho que está tentando te mostrar de forma didática esses filamentos, tá bom? Mas as células possuem os três tipos de filamentos juntos, tá bom? Isso aqui é só uma representação para ficar fácil de entender. Então vamos lá. Analisando então, primeiramente, os filamentos intermediários, aqui em azul. Principais funções desses filamentos. Esses filamentos eles são compostos por proteínas fibrosas, tá bom? Isso pode variar. Vamos para as funções. A primeira função desses filamentos é a resistência. Então, os filamentos intermediários vão conferir à célula resistência a tensões, a impactos, ok? E, consequentemente, ele vai fazer parte da estruturação da célula, porque ele vai conferir à célula uma certa estabilidade, ok? Além disso, ele serve como ancoragem, tanto do núcleo quanto das organelas que a gente sabe que as células têm. Então, olha só, o núcleo ele continua fixo nesse lugar por causa dos filamentos intermediários que fixam ele em um ponto. Da mesma forma, as organelas que a gente conhece, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, tá ok? Então, os filamentos intermediários vão estar fazendo parte dessas funções. O próximo filamento que a gente vai ver são os microtúbulos. Os microtúbulos eles são compostos por um tipo de proteína chamado tubulina, tá bom? Dentre as suas funções, nós temos rotas de transporte. Então, esses filamentos, esses microtúbulos, eles vão atuar como vias de transporte, como estradas, como ferrovias, pelas quais certas substâncias vão percorrer dentro da célula, tá bom? Para poder se deslocar. Então, por exemplo, tem uma substância aqui nesse lugar da célula e ela quer se deslocar para outra região, ela vai pegar carona aqui pelo microtúbulo, ok? Outra função dos microtúbulos são a formação dos fusos mitóticos. Então, quando você vai estudar a divisão celular, a gente vê que no momento mais condensado do DNA dentro da célula, a gente percebe a formação do fuso mitótico. E esse fuso mitótico, ele é composto exatamente por microtúbulos, tá bom? Outra função dos microtúbulos é compor cílios e flagelos, semelhante a esse que a gente está vendo no desenho. Então, esse flagelo que a gente está vendo, ele é composto por microtúbulos, ok? Aqui eu coloquei uma imagem para ficar fácil da gente visualizar. Então, isso aqui é um flagelo, um exemplo de desenho de flagelo. E esses pontinhos azuis, esses círculos azuis, são microtúbulos, tá ok? E por fim, nós temos os filamentos de actina, tá bom? Esses filamentos, eles são compostos pela proteína actina, como seu próprio nome já diz. Dentre as suas funções estão participação na contração muscular, então, junto com outra proteína chamada miosina, os filamentos de actina vão participar da contração muscular, que acontece aí em cada uma das suas células musculares, tá ok? Além disso, eles têm a função na forma e estrutura da membrana. Observa aqui, onde estão localizados esses filamentos de actina. Diferentemente dos filamentos intermediários e dos microtúbulos que estão espalhados por toda a extensão da célula, os filamentos de actina eles se localizam muito próximos à membrana.
Ah, Vitória, quer dizer que só tem filamento de actina nas extremidades? Não, mas eles se concentram aqui, tá bom? Eles são intimamente ligados com a membrana celular. E isso faz com que os filamentos de actina deem forma e estrutura para a célula, ok? Então, esses filamentos de actina, eles possuem uma propriedade de se desmontar. Então, essas bolinhas que vocês estão vendo, que são monômeros de actina, elas podem se desmontar e o filamento de actina diminuir, da mesma forma que ele pode se montar e aumentar de tamanho. Essa capacidade que os filamentos de actina têm conferem à célula a capacidade de mover a membrana e, com isso, participar na motilidade celular, ok? Então, olha só esse desenho. Ele nos mostra que a membrana celular sofreu alterações. Quem é que está diretamente ligado com a membrana celular? São os filamentos de actina, ok? Sabendo disso, então a gente pode chegar à conclusão de qual seria a resposta correta dessa questão. Nós temos que levar em conta o que sofreu alteração aqui nessas duas células. Então, eu coloquei aqui para vocês. Na primeira célula, que não possui flagelo, o que foi que mudou? Alterou o deslocamento da célula, porque a gente viu que essa velocidade de deslocamento caiu bastante. Além disso, essa célula sofreu alteração na integridade do córtex, como a gente pode ver, ele está bem modificado. Pessoal, olhando para esses três tipos de filamento, quem é que participa na movimentação, ou seja, no deslocamento celular desta célula que não tem flagelo? Os filamentos de actina. Lembra que eu falei no slide anterior, que eles estão relacionados com essa movimentação da membrana que permitem que a célula se movimente, ok? Além disso, quem é que está intimamente ligado com o córtex celular? Quem é que compõe esse córtex celular que sofreu modificação nessa célula? Os filamentos de actina também. Então, sabemos que aqui quem sofreu alteração foi filamento de actina. Analisando a célula flagelada, você precisa lembrar que nesta célula quem vai permitir o deslocamento é o flagelo, tá bom? Que é a principal função dele. Vamos ver então o que foi que mudou. Em relação à velocidade de deslocamento, não teve alteração, tá bom? Mas em relação aos filamentos do córtex, esta célula sofreu sim alteração. Por quê? O flagelo ele é formado por microtúbulos, como a gente viu nesse slide, tá bom? Ele não sofreu alteração, porém o córtex celular presente na cabeça, ele é composto por quem? Por filamentos de actina, e este sim sofreu alterações e modificou a célula. Então, analisando os itens, nós podemos concluir que o pesquisador concluiu que a droga age sobre microtúbulos apenas? Não, pois o flagelo não sofreu alteração. Filamentos de actina apenas? Sim, pois como a gente observou, tanto na célula não flagelada quanto na flagelada, esses filamentos foram modificados. Vamos ver por que os outros estão errados. Filamentos intermediários apenas? Não, filamento intermediário não foi nem citado aqui nessas modificações, né? Filamentos de actina e microtúbulos? Não, pois os microtúbulos não sofreram modificação. E, por fim, filamentos de actina e filamentos intermediários também não estão correto, porque os filamentos intermediários não sofreram modificação. Ok? Então é isso. A resposta correta é o item B. Eu espero ter ajudado vocês. E se eu ajudei, por favor, não esquece de deixar aquele like para me ajudar também. Bons estudos e até a próxima questão.